Você sabe o que é o óculos de Frenzel e para que serve o óculos de Frenzel? E eu vou mostrar para vocês 8 maneiras, 8 testes, possibilidades de você estar utilizando os óculos de Frenzel. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Fernanda Amaral, eu sou fonoaudióloga e compartilho com vocês um pouco da minha jornada de conhecimentos dentro da otoneurologia. E hoje eu quero fazer uma pergunta para você. Você sabe o que é o óculos de Frenzel e para que serve o óculos de Frenzel? Então, a gente vai conversar hoje um pouco sobre isso. E tem alguns pontinhos que eu vou estar seguindo, então tem horas que eu vou estar olhando, vou estar lendo aqui para que a gente possa estar conversando mais sobre isso, tá? Os óculos de Frenzel, eles foram criados por Hermann Frenzel em 1956. E eles são o quê? Basicamente são lentes de aumento de 20 dioptrias. Olha, eu tô com um exemplo aqui de óculos de Frenzel, tá? Então, ele é um objeto, né, que tem uma lente de aumento de 20 dioptrias. Serve para quê? Para que você possa observar os olhos do seu paciente sem que ele tenha uma fixação ocular. Então você retira a fixação ocular para que você possa observar os olhos e pesquisar a presença de nistagmo. Olha bem, quando o paciente coloca os óculos, ele enxerga tudo embaçado, como eu estou enxergando agora. Eu não estou conseguindo, estou vendo as coisas tudo embaçado, eu não consigo fixar os meus olhos em nada. E ao mesmo tempo você observa os olhos como eles ficam num tamanho maior. Eu vou chegar bem pertinho para que vocês possam ver o movimento dos olhos. Viu? Então, e é para isso que os óculos de Frenzel servem, né? Para que vocês possam ver melhor o nistagmo, que é esse movimento que a gente busca no paciente que está se queixando de tontura. E existem vários testes que você pode realizar utilizando os óculos de Frenzel. E eu vou mostrar para vocês 8 maneiras, 8 testes, possibilidades de você estar utilizando. Primeira possibilidade: nas lesões vestibulares periféricas unilaterais, os óculos de Frenzel podem fazer aumentar a amplitude de um nistagmo ou mesmo fazê-lo aparecer. Às vezes o nistagmo está bem pequenininho, você coloca os óculos de Frenzel, você consegue ver o nistagmo, ele fica muito maior. E ao contrário, o nistagmo nas lesões centrais, ele não aumenta com os óculos de Frenzel. E no nistagmo congênito, ele até pode ter o seu tamanho reduzido ou parar totalmente de bater quando você coloca os óculos. Uma segunda possibilidade: se um paciente com suspeita de lesão periférica unilateral não se observar nistagmo com os óculos de Frenzel, você pode realizar um teste que se chama head shaking. Você vai sacudir a cabeça do seu paciente num movimento como se fosse fazendo não. E umas 20 vezes, 20 sacudidas numa frequência de uns 2 Hz. E aí você vai poder observar se aparece algum nistagmo. Então, você vai colocar os óculos no paciente e vai fazer o head shake. Vai sacudir a cabeça umas 20 vezes e depois você vai parar e observar os olhos do seu paciente. O que vai acontecer? Em pacientes normais, em indivíduos que não têm nenhuma alteração vestibular, ou pessoas com uma perda vestibular simétrica, como uma perda vestibular bilateral, não é esperado o nistagmo. Em pessoas com um desequilíbrio dinâmico entre os ouvidos, como numa neurite vestibular unilateral ou um neuroma do acústico, pode aparecer um nistagmo, geralmente batendo em direção ao ouvido melhor, que é o ouvido de maior atividade. E esse nistagmo, ele começa a diminuir, ele para em cerca de 30 segundos, tá? Raramente a agitação no sentido horizontal da cabeça, ela produz um nistagmo que não seja horizontal.
como um nistagmo vertical ou um nistagmo de torção. Se isso aparecer, esse tipo de nistagmo, ele é chamado de nistagmo pervertido. Uma terceira possibilidade de você utilizar os óculos de Frenzel na avaliação é um outro teste que você pode realizar, é o teste de vibração. Você vai pegar um vibrador que pode ser de 60 Hz, 80 ou até 100 Hz e você vai fazer uma vibração na mastoide do seu paciente. As células vestibulares periféricas, elas são sensíveis à vibração, então você consegue avaliar a simetria do sistema. Você faz a vibração da mastoide nos dois lados, de um lado e do outro, e observa essa simetria. O exame vai ser alterado se o paciente apresentar nistagmo horizontal de direção fixa, independente do lado que se faz a estimulação. Ele pode ser encontrado em pacientes também com fístula perilinfática, deficiência do canal superior, perda unilateral da função do labirinto e algumas lesões centrais, né, incluindo até doenças degenerativas, que ocorram uma degeneração cerebelar. Uma quarta possibilidade é a hiperventilação. Você vai pedir o paciente para respirar profundamente por 30 a 60 segundos e vai observar o aparecimento de nistagmo, tá? E esse nistagmo, após a hiperventilação, pode estar acontecendo em alterações como na esclerose múltipla, uma compressão vascular crônica, tumores como o neurônio acústico. E então é bem importante a gente estar atento a isso. Também você pode realizar, como por exemplo, na quinta possibilidade, a manobra de Valsalva e observar se aparece nistagmo, que estaria relacionado até a alterações, por exemplo, pacientes com malformações, como o Arnold-Chiari, malformação de cadeia oscular, fístula perilinfática. Você também pode fazer pressão no conduto auditivo externo, ou durante a avaliação com a imitanciometria, na timpanometria, você observar os olhos do seu paciente com os óculos de Frenzel, que seria a sexta possibilidade, né? Essa pressão no conduto auditivo externo. Pressão no tragus pode ser transmitida ao tímpano e à cadeia ossicular, desencadeando um nistagmo, que seria o sinal de Ehrenberg, em pacientes com fístula ou deiscência de canal semicircular. Uma sétima possibilidade seria ruídos intensos, né? Que aí a gente veria o sinal de Túlio, que pode provocar nistagmo por mecanismo semelhante ao da compressão do conduto auditivo externo. Oitava possibilidade de você estar utilizando os óculos de Frenzel que vão te ajudar seria na VPPB, na avaliação, nos testes de posicionamento e nos testes posicionais, tá? Mas eu falo uma coisa para vocês, a maior parte dos pacientes com VPPB, você consegue ver o nistagmo a olho nu, porque são nistagmos de forte intensidade. Então você vai conseguir observar o canal acometido e o movimento, qual que é o tipo de nistagmo a olho nu. Mas existem alguns pacientes e alguns casos que ocorre de você precisar de um óculos de Frenzel e mais, o que ainda seria mais interessante, seria de um dispositivo que conseguisse gravar esses movimentos dos olhos. E aí seria uma videofrenzel ou qualquer outro aparelho que registrasse esse movimento dos olhos, tá? Porque existem nistagmos que aparecem na VPPB que eles são muito pequenos e que o paciente sente vertigem, mas você não consegue ver o nistagmo, então você não sabe a localização desses cristais, em qual canal ele está localizado. E os óculos talvez você conseguisse ver esse nistagmo e assim você realizaria a manobra certa para aquele canal. Também em alguns casos centrais ou casos que o paciente ocorreu aquela movimentação, mas você tem dúvida. E aí a videofrenzel ou algum dispositivo, como eu falei, que grave esse nistagmo, vai te ajudar a rever esse nistagmo e estudar o caso daquele paciente para que você possa realizar a manobra mais correta naquele caso, tá? Então, ele tem essas utilidades e ajuda muito a gente
no nosso teste à beira do leito, nos testes simples que a gente pode estar realizando no consultório com os nossos pacientes, tá? Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido um pouco sobre esse óculos tão legal, tá? E utilizem no seu dia a dia. Um grande abraço para vocês e até a próxima!